Vamos ouvir o povo, vamos lá. É hora do povo falar. Alô, Nice, boa tarde, você me ouve bem? Alô? Tá me ouvindo bem, Nice? Estou, tá um pouco baixo, mas dá pra ouvir. Oi, Alô, boa tarde. Quem tá falando, por favor? Alô, Maria, boa tarde. Boa tarde. Pois não, Maria, em que podemos ajudar? Tudo bem, Fred? Tudo bem, graças a Deus. Oi, Nerivaldo. Alô, boa tarde, secretário. Boa tarde, Darivaldo. Boa tarde, amigo ouvinte. Tô ouvindo, Nerivaldo, bom dia. Pois não, Patrícia, você fala de que bairro, de qual localidade? Nossa Senhora da Graça, porque tem uma lâmpada aqui perto da minha casa. Neste sim, eu confio. Muito bem, é a hora da gente ouvir o povo. E para você que tá aí, que tá ouvindo o programa pela primeira vez, vamos baixar um pouquinho o volume, né? Que tá acompanhando o programa pela primeira vez, esse é o horário que a gente dá espaço, né? Para a comunidade, para nossa região falar, seja de Ceabra, Souto Soares, Palmeiras, Iraquara, gritar. A gente vai ter um horário a partir das 5h30, que é muito áudio, hein? Você pode mandar o áudio de onde tiver que a gente vai trazer. Isso aí é no futuro, lá pro mês de dezembro, a gente vai ter um programa jornalístico de final de tarde. E esse é o horário que a gente ouve o nosso povo, a reclamação, o que tem para falar. Claro que a gente ouve também o reclamado, né? É o reclamante, e do outro lado também vem quem reclama. 13h03. Áudio de hoje é de uma mãe, Débora Yananda. Ela ligou para mim, Nerisvaldo. Falei, diga, mãe, o que é que aconteceu? Tô com um problema aqui com a minha família. Eu recebi uma imagem aqui no meu celular. Meu filho participou de uma apresentação numa escola. E aí eu vi meu filho vestido de Joaninha. Até então, tudo bem. Só que aí o resto dos coleguinhas dela, Nerisvaldo, estava vestido de super-herói, de capa. E meu filho estava vestido de Joaninha com as outras coleguinhas dele. E eu fiquei sem entender. Eu não vou mentir, eu não gostei, Nerisvaldo. Não gostei, segundo ela, não tenho preconceito. Mas eu achei que eu, como mãe, deveria ter sido comunicada. Mandei o vídeo pro pai, o pai também não gostou. Falei com os familiares, meus familiares também não gostaram. Fui na escola. Melhor. Vamos ouvir o áudio e ela vai falar pra gente, assunto delicado, tá, gente? A gente tá com a bancada aqui, mas é um assunto delicado e a gente tem que ter muito cuidado e atenção até para trazer a opinião, ainda mais num país, né, dividido que se encontra nos dias de hoje. Fala, que eu quero te ouvir. Fala, mãe. Bom dia, Nerisvaldo. Tudo bem? Bom dia. Nerisvaldo, aqui é a mãe, né, de um aluno de uma escola municipal aqui de Ceabra. Eu tenho um filho de 2 anos de idade e aí essa semana ele passou por uma situação constrangedora. Por mais que ele está naquela idade, que ele não entende muito bem, né, o que é constrangimento, qual o significado do vestido, se é de mulher, se é de homem. Mas aconteceu uma situação muito delicada com meu filho, que tem apenas 2 anos de idade. Inclusive ele está em investigação de autismo, né? Ele tem epilepsia, ele é uma criança que ele depende de cuidados especiais. E aí, essa semana, eu levei ele para a escola, como de costume, deixei ele na creche, né, que ele passa o tempo integral lá, só pego ele às 4h30 da tarde. Como de costume, fui lá, levei, busquei. Cheguei em casa à noite, dei uma olhadinha no grupo, vi que tinha um vídeo, né, as professoras sempre colocam pra gente estar acompanhando, né, assim, as atividades e tudo mais. E aí eu me deparei com um vídeo que meu filho estava vestido de menino, né? Ele estava com uma fantasia de Joaninha, mas não era uma fantasia, uma capa, um macacão. Era uma fantasia de Joaninha, mas um vestidinho rodadinho. Se eu não me engano, acho que tinha até babados. E aí eu não fiquei feliz, não fiquei contente com aquela situação. Mandei o vídeo para o pai dele, para minha mãe, né? Aí ali o vídeo começou a circular entre a nossa família, né? E a opinião de todos foi a mesma. Ninguém gostou, porque assim, não porque nós somos preconceituosos, mas porque assim, nós que convivemos com ele, né? Dentro de casa, sabemos que ele não tem traços nenhum, né? Pra gente poder já observar e já perceber que ele vai ter outra sexualidade. Nunca a gente percebeu nada do tipo, né? Até porque se a gente percebesse, a gente ia ter o maior respeito, né? Lógico que ele não ia ter idade suficiente de decidir ainda o que ele quer, até porque ele não entende, mas a gente ia respeitar a decisão dele lá na frente, independente da qual fosse. E aí, eu mandei mensagem para a psicopedagoga, perguntei ela, né, o porquê daquilo. Ela deu a explicação dela, falou que ia conversar com os professores, conversou. Aí ela me mandou uma mensagem, eu não me agradei, porque ela falou que não existe roupa de menino e não existe roupa de menino, né? Eu não sei de onde ela tirou isso, mas tudo bem.
fui lá na Secretaria de Educação conversar com Marília, não tive nenhum retorno do que eu esperava ter. Fui na diretoria conversar com a diretora presencialmente, cheguei lá. Ela chamou a professora para esclarecer a situação para mim. Ela, como professor, como diretora, ela deveria esclarecer. Não, quem esclareceu foi a professora. A professora esclareceu para mim que ela não pode intervir na decisão de que ele tem direito de escolher o que ele quer. Uma criança de 2 anos, ela tem direito de escolher o que realmente ela quer. E aí, que ele tinha direito de escolher o que ele queria, porque ele é um ser humano, porque ele tem sensações, porque ele tem emoções, e que ele não poderia... que ela não poderia intervir na decisão dele. Nerisvaldo, eu sei que é uma situação assim, um pouco delicada, né? Porque talvez algumas pessoas interpretam isso, né? Como assim, a mãe está certa, como outras também podem interpretar que eu esteja com algum tipo de preconceito contra o meu filho, mas em momento nenhum eu estou agindo com preconceito, nem com ele, nem com qualquer outra pessoa. Jamais. Eu respeito a opção sexual de qualquer um, né? Inclusive, eu tenho vários amigos e tudo mais, só que assim, meu filho, ele é um rapazinho. Meu filho, ele é um menininho de 2 anos, que inclusive faz tratamento com neuro, faz tratamento com psicólogo, agora vai começar com fonoaudiólogo, sabe? Meu filho, ele toma medicamento controlado, probleminha dele, entendeu? E eu não fiquei contente com aquela situação, e desde aquele dia eu não levei ele mais para a escola, né? Porque eu estou esperando uma resposta também da secretaria, porque eu não quero mais meu filho naquela escola, eu não quero, porque uma professora que fala que ela não pode intervir, que ela não pode falar para o meu filho que não pode, que não deve, então eu acredito que ela não é capaz de ser um educador infantil. E aí eu não aceito mais meu filho nessa escola, e eu estou precisando também de uma resposta, não só da diretoria, mas também da Secretaria de Educação, porque eu acho que meu filho é um direito dele estudar. E dependendo como aconteceu essa situação e eu não aceito ele mais naquela escola, eu preferia que ela colocaria ele em outra escola, né? Até porque meu filho também, ele não pode ficar sem, vai ajudar no tratamento dele, no desenvolvimento dele, entendeu? Assim como qualquer outra criança. E é isso, Nerisvaldo, eu preciso muito do seu apoio, conto com você, né? Pra ver isso aí juntamente comigo, pra gente poder esclarecer tudo, né? E tá aberto aí ao povo ceabrense. Se colocar no meu lugar como mãe, se colocar no lugar do pai do João, e ver se realmente eu estou certa ou não, né? Se eles concordariam com esse tipo de situação ou não. Porque no vídeo não mostra todas as crianças assim vestidas, os meninos de um vestidinho e as meninas de capa de super-herói. Ela disse: eu queria entender por que meu filho não estava de capa de super-herói. Eu vou passar para a nossa mesa, e para você que acompanha, com certeza a gente vai ter aqui as opiniões. E ela pede até que você em casa, né, se coloque no lugar dela. Antes, aqui eu antecipo, a gente não procurou essa mãe. A gente não foi atrás dela. Foi a mãe que veio atrás da gente. A nossa função é trazer a informação, tá? A mãe veio atrás da gente. Sobre essa questão da escola, ela disse que está resolvido. Conversei com ela hoje. Ô, Nerisvaldo, a questão da escola foi resolvida. Meu filho já está estudando. Tive com a diretora, conversei. Meu filho já está estudando. Quer que a gente continue, que traga esse assunto? Já resolveu? Ela: não, Nerisvaldo, eu quero que traga esse assunto, porque eu ainda estou chateada. Eu queria que tocasse sobre o assunto e que vocês comentassem no rádio. E aqui a gente faz isso e vamos fazer isso, tá? Então é importante para que os senhores e as senhoras entendam que a gente, se é para tratar o assunto, a gente vai tratar. Claro, respeitando, a gente não trouxe o nome da criança, vamos aqui reservar todas essas questões, mas eu vou começar contigo, Ananda. O que é que a gente poderia falar e trazer? Eu tô aqui com a Marília. Antes de você falar, ela mandou uma mensagem aqui, eu vou ler aqui para ser justo com a informação, porque eu ia trazer que a secretaria não tinha nos respondido, era isso que eu ia trazer, mas a Marília me respondeu aqui, ó. Boa tarde, já dialogamos com a responsável da criança, juntamente com o Conselho Tutelar, e ficou resolvida a situação da criança. Até porque um problema de instituição resolve na instituição e não em programas de rádio. Não compreendi o porquê da transmissão do áudio hoje novamente. A mãe que solicitou, acho que a Marília mandou aqui que ela não sabia, foi a mãe que solicitou. Inclusive a mãe queria entrar com a gente, entendeu? Foi uma solicitação da mãe. Lembrando mais uma vez que a gente comentou sobre esse tema na sexta-feira passada. Isso é só para o senhor e a senhora que está em casa acompanhando o Jornal do Meio Dia entender como é que é a política aqui do programa, tá? Só para entender. A gente trouxe esse tema
problema. A mãe nos procurou na semana passada, estava chateada ao extremo. A gente acalmou a mãe, fique calma que a gente vai tentar resolver e ajudar a resolver esse problema. Procuramos a secretaria achou por bem, neste caso, não nos emitir a nota, não foi emitida a nota. Na sexta-feira, não teve programa na sexta, não foi isso? Isso. Acho que não teve programa na sexta. A mãe nos procurou ontem e hoje. E eu fiz esse questionamento à mãe. A gente não faz questão nenhuma de trazer esse tipo de material para o rádio. Tantos materiais aqui que vocês não têm nem noção que a gente tenta resolver, mediar os problemas, mediar os conflitos, mediar as questões fora do ar. Só que a mãe quer. E a gente... Que país democrático a gente tá, se essa fala da mãe, né? Não, você não vai falar não, mãe. Fica quietinha no seu... Não já foi resolvido, mãe? Não fale. Mas a mãe queria falar. A mãe pediu para falar. Seria certo eu falar não? Vamos deixar esse caso no cantinho? Quero te ouvir, Ananda. Pois não. Nerisvaldo, em primeiro lugar, eu queria comentar que essa é uma situação familiar muito íntima. Essa é uma situação que compete, mais especificamente, à própria família que convive com essa criança. Mas eu acredito que trazer essa informação e essa situação aqui para o ar, ela pode suscitar esclarecimentos para diversas pessoas que talvez tenham questões parecidas e que possam se beneficiar com as informações que a gente vai tentar trazer aqui e com as opiniões também que a gente vai trazer. E de antemão também, em segundo lugar, eu queria dizer que eu não sou educadora, eu trabalhei com educação durante muitos anos, então é uma área muito próxima minha, e para responder esse questionamento, eu fui em busca de uma educadora que trabalha, inclusive, também com crianças com necessidades especiais, já que a própria mãe, no áudio, eu entendi que a criança está em investigação de autismo ali, enfim, não diferenciando a criança, porque é uma criança como outra qualquer, pode ter, né, caso seja identificado de fato alguma necessidade a mais ou não, mas eu busquei uma especialista que pudesse me trazer também, me dizer se as minhas informações estão corretas, a partir do momento que eu não estudei a fundo, né, na faculdade ou enfim, qualquer outra instância para lidar com casos como esse. E o que eu penso vai muito de acordo com o que a especialista me trouxe, e aí eu tenho mais segurança aqui, inclusive, para dizer. Essa questão, né, primeiro falando da roupa de menina e roupa de menino, essa é uma ótica do adulto. Essa não é uma ótica da criança. A criança vê uma vestimenta, se identifica ou não, acha interessante, quer colocar, quer tirar, enfim. Os educadores, eles realmente não podem interferir na escolha pessoal da criança. É um cerceamento de liberdade da criança poder interferir. Elas podem sugerir, como está sugerido ali, uma roupa com uma capa de super-herói, uma roupa com as bolinhas da Joaninha, deve ser, imagino, a gente não viu o vídeo, né? A gente só ouviu o áudio, então a gente não sabe exatamente o que foi. E pelo que eu entendi também, a criança não foi forçada a usar. Ela foi dado a liberdade para que as crianças escolhessem. Pelo que eu entendi, é isso. A criança escolheu aquela roupa da Joaninha porque, na certa, é um animalzinho ali, um insetinho que ela já viu, se identificou, ouviu alguma história que conta a história ali de uma Joaninha, ela falou, eu quero essa roupa da Joaninha aqui. E, Nerisvaldo, não acredito que seja um constrangimento a criança estar usando uma roupa de Joaninha. A verdade é que é isso, a criança e o educador, ele tem que deixar, o educador tem que deixar a criança à vontade, porque se você fala que ela não pode usar aquela, essa você não pode, isso suscita até muito mais curiosidade e muito mais interesse da criança em usar aquela, talvez nem mesmo pela vontade, só pelo fato de que ela foi proibida em algum momento. Então, Nerisvaldo, uma outra coisa também é que nos 2 anos, ainda a criança não tem a identidade de gênero. A criança nasce, e aí quando ela nasce, ela vai ser designada menino ou menina a partir do sexo, que é diferente da identidade de gênero. O sexo tem a ver com a biologia, né? Tem a ver com ela nasceu com o aparelho reprodutor masculino, com o feminino, então ela vai ser menina ou vai ser menino. Só que demora um tempo para que a criança tenha formada a sua identidade de gênero. A partir dos 2 anos, que é exatamente a idade da criança, é possível que ela comece a perceber que existem diferenças. E não, como a gente está tratando de seres humanos aqui, crianças, isso varia de criança para criança. Lá pelos 3 anos, pelo que eu pesquisei, ela tem já a capacidade que só vai ficar formada aos 4, exatamente assim, aos 4 anos, claro que variando de criança para criança, de dizer
eu sou um menino, eu sou uma menina. E todas as questões comportamentais que vêm em relação a isso, vestuário atrelado também a isso. Então, não é com 2 anos que ela está se definindo menino ou menina pela vestimenta, que é um aspecto comportamental que vai definir se ela se identifica ou não. Então, aquela criança ali, ela simplesmente viu uma cor. Talvez ele goste da cor vermelha com bolinha, talvez ele goste do tipo de roupa que balança mais, entende? E isso não é definido pelo que a criança entende como gênero, não. Ela simplesmente quis usar aquela roupa e acabou. Então, é importante que a criança, ela tenha liberdade também e tenha acesso a diversos tipos, como lá na escola, uma capa de super-herói, ou um brinquedo que é uma boneca, ou um brinquedo que é um carrinho, porque isso pra mim vai a mesma coisa. Se ele estivesse lá brincando com uma boneca, porque isso foi determinado ser um brinquedo de menino, ou o carrinho foi um determinado brinquedo. Eu já vi muitas crianças, eu mesmo fui uma criança que brincava com brinquedos de menino, e me identifico com o meu sexo biológico, que é ser mulher. Enfim, então eu acho que é uma questão muito complexa, muito pessoal, e que, de fato, a criança, ela precisa ser exposta, entre aspas, a possibilidade de escolha para que ela vá formando ali a sua identidade e lá no futuro ela consiga, né, identificar, olha, isso é um comportamento mais tipicamente masculino, esse é um comportamento mais tipicamente feminino, e aí inclui os jogos, inclui as brincadeiras, e isso ela vai se formando ali aos poucos. Então eu acredito e de certa forma espero que essa mãe esteja hoje em dia com a mente mais tranquila de que isso não vai influenciar nas escolhas do seu filho, na identificação do seu filho. Isso só vai influenciar dele ter sido acolhido na sua escolha ou dele não ter sido acolhido na sua escolha. Eu espero, né, que seja tudo bem mais assentado assim, porque quando se trata de criação, de criar uma pessoa, certamente, eu posso dizer, porque tenho essa experiência também, é sempre a gente tem muitas questões, a gente tem muito medo de que alguma coisa, diário, né? É um desafio diário, a gente tem medo, se eu permitir isso, pode acontecer tal coisa, enfim, mas eu acredito que nesse caso, a mãe pode se tranquilizar. Só fazer uma pergunta para a Nanda aqui, Neresaldo. A roupa de Joaninha, concordo com você até um certo ponto, só que a roupa de Joaninha, se você fazer uma pesquisa rápida, para homens não aparece o vestido. Ela dá um ênfase no vestido. Eu concordo com você até certo ponto. Só que quando coloca o vestido, o vídeo ele é compartilhado, está num grupo que você pode... A família ela já enfrenta um certo tipo de problema, que é lidar com o tratamento do menino. Tem roupas de Joaninha para homens, para mulher. Quando você coloca o vestido, você não gera uma exposição para essa família que já enfrenta tudo isso? Pode ser que naquele momento não tinha. Você está me fazendo essa pergunta, né? Eu estou lhe fazendo essa pergunta. Então, Bolt, se tudo é pela cor, tem de homem. Não, escuta, tudo isso ele vem atrelado com o preconceito da ótica do adulto. Então, se alguém olha para uma criança que escolheu vestir uma roupa de Joaninha, ou se alguém olha para uma criança que está segurando uma boneca, você nunca foi numa escola que tinha meninos brincando de boneca, ou meninas brincando de carrinho, poderia ter sido feito um vídeo disso, de um menino brincando com uma boneca. É a mesma situação, porque a criança, ela ainda... Nós estamos falando aqui, Bolt, da ótica da criança. Nós não estamos falando do adulto que olha com preconceito. Se você vai dizer assim, olha, se alguém pegou no vídeo, no grupo da escola, olhou e falou, eita, o menino está usando uma roupa... Então, esse adulto está com um olhar preconceituoso em cima do que a criança. Imagina se você for tirar da mão da criança, da menina, eu estou ali brincando com o meu carrinho, feliz da vida, eu sou a menina, certo? Se alguém tira correndo da sua mão, você não pode brincar disso, não sei o quê. Imagina para a criança que não vai entender por que ela não pode brincar com o carrinho, isso é uma agressão, entende? Então, assim, se você dissesse assim... Pegar uma roupa de Joaninha que fosse uma roupa de Joaninha de menino e uma roupa de Joaninha de menina, ainda assim esse menino poderia ter escolhido a roupa de menina. E não é em relação a isso que a gente está falando, porque se você separa, existe aqui uma Joaninha macho, uma Joaninha fêmea, o que eu estou tentando dizer é que aos 2 anos a criança ela ainda não tem repertório suficiente para dizer assim, eu sou um menino, então eu só posso pegar a Joaninha de calça. Não, às vezes ele gosta do movimento da roupa da Joaninha, que é um vestido, entende? Ele não está pegando a roupa da calça ou pegando a roupa da saia, porque ele é um menino, ele está pegando pelo interesse dele, segundo especialistas em educação infantil, né? Até essa idade de 2 anos. Pois não, Débora. Bom, eu serei breve, até porque é um assunto muito delicado. Muito delicado. Como disse o colega, nós estamos falando de uma família que já enfrenta dificuldades no sentido de lidar, né, com a condição, né, especial do filho. E eu comungo do sentimento dessa mãe. E digo, se fosse eu, teria o mesmo posicionamento, tá, mãe?
Eu gostaria de ser comunicada, de ser informada, de acompanhar, ou talvez ter tido a oportunidade de sentar com meu filho e conversar, porque eu sou a mãe da criança, né? E falar, filho, olha, os demais coleguinhas, aqui tem a fantasia das meninas, fantasia dos meninos, e eu gosto de enfatizar bem isso para que fique bem claro, porque eu penso dessa forma. Tem a fantasia de menino e tem a fantasia de menina. É claro que ela como mãe teria uma condição de estar conversando com o filho e com certeza ele iria compreender. Lá na frente, ele depois de adulto, sim, ele vai ter a condição de escolher se ele vai querer escolher tal tipo de roupa, enfim. Mas ele hoje é uma criança e quando a professora fala, gente, então eu não posso dizer não para uma criança? É a vontade dele que vai ter que predominar? A gente tem, na formação dos nossos filhos, nós devemos dizer não. E sim quando se deve dizer sim. Então, só porque ele optou por escolher aquela roupa, não pode ouvir... Não, eu acho que a mãe, no meu ponto de vista, a mãe deveria ter sido consultada e até acompanhado esse processo para poder fazer essa apresentação. Muito bem. Meninas, obrigado, Ananda, obrigado, Imagina. Débora, obrigado, Bolt. É um tema delicado e mais uma vez avisar para a professora, para a secretária que mandou a mensagem para a gente. A nossa intenção aqui não é de forma alguma tentar explorar esse fato de forma negativa, a gente tem a consciência da sensibilidade do fato, mas é importante que o senhor e a senhora, como a secretária, como o prefeito que pode estar me ouvindo, os prefeitos da região, os secretários da região da Chapada Diamantina, tem temas que é importante a gente tornar público, é claro, e de toda forma preservando a criança acima de tudo. Já teve vários casos que chegou aqui para a gente na mesa e a gente não trouxe para o ar. Sim. Vários casos, inúmeros casos que a gente tenta tratar com a família, com os pais. Mas tem casos que é importante a gente trazer, como bem disse a Ananda, até para uma reflexão maior, até para uma explicação, uma orientação maior. E assim também, a gente está falando de algo que pode acontecer em outra escola, em outra situação. Então, novamente, né? É isso. Eu vou fazer só um adendo também aqui, né, Erisvaldo, de que essa criança, só acrescentando aqui e lembrando as pessoas, né, que está todo mundo aí agora provavelmente com suas cabeças fervendo, pensando se fosse eu, se não fosse eu. Ela estava brincando de uma brincadeira fantasiosa, né? De ser algo... Ninguém é uma Joaninha, né? Ninguém é um Power Ranger, uma coisa do tipo. Então, ainda eu queria acrescentar tudo isso, o fato de que ali era uma brincadeira de ser algo que ela sabe que não é. Muito bem. Enfim, eu quero agradecer, Ananda, por essas informações, porque assim, por que seria importante a gente ouvir a Secretaria de Educação? Para trazer várias informações, as quais a gente não teria. A gente ouviu a mãe, a gente buscou ouvir a secretaria e é importante, gente, não é querendo se aparecer, querendo like, não é esse o nosso objetivo, nunca foi, não é a nossa intenção. É importante a gente ouvir esse outro lado. Até para que os pais que estão nos acompanhando, nos ouvindo, e a gente está vivendo esses... É importante debater, é importante o debate. Por isso que eu estou comentando com o senhor e a senhora que está em casa, a gente está chegando agora para a Chapada, com a 101.9, essa nova rádio, a gente vai tratar e abordar vários assuntos que às vezes o senhor e a senhora não era acostumado a acompanhar. Porque na Chapada, fica quieto. Os coronéis é quem mandam, hein? Aqui, ó. E a gente vai tentar trazer isso à tona, debater. É debater de forma civilizada.